Ontem eu estava assistindo um vídeo de Augusto Cury, onde ele falava sobre os traumas. Os traumas são experiências negativas que nós temos do passado, são experiências aonde gerou uma forte, uma intensa carga de emoção, e nós sabemos que é a emoção que determina o grau de recordatório das experiências que temos. E isso são os traumas, é uma experiência que a gente teve onde gerou uma grande quantidade de emoção, uma intensa emoção, e fez com que aquela experiência ficasse gravada em nossa memória. E como apagar os traumas da nossa vida? Segundo Augusto Cury, não tem como apagar os traumas. O que nós podemos fazer é editar esses traumas. Como nós podemos fazer isso? Segundo ele, nós temos que repugnar toda vez que a nossa memória traz esse recordatório. Nós temos que repugnar, enfrentar essa lembrança. Temos que pensar nos traumas como se fosse um personagem. Toda vez que esse personagem aparece, nós temos que enfrentá-lo, repugná-lo, colocar dúvida nesse personagem e dizer a esse personagem que nós vamos viver o presente e que esse personagem do passado já não deve mais nos afetar. Então, na verdade, é uma luta, é uma batalha que nós travamos com o nosso próprio eu, enfrentando o trauma como se fosse um personagem, repugnando, colocando dúvida nele e dizendo a esse personagem, essa memória, que nós vamos viver o presente e nos preparar para o futuro. Quando nós começamos a fazer isso, o nosso eu, a nossa personalidade, o nosso caráter, ele começa a crescer em relação a esse trauma, ao ponto de que esse trauma já não nos incomode mais. E assim nós vamos reeditando a nossa memória. Para a nossa memória, quando nós enfrentamos esse trauma, quando nós repugnamos ele, quando nós nos esforçamos para diminuir ele, o nosso eu vai crescendo, a nossa personalidade vai se fortalecendo em relação a esse trauma, e ele vai diminuindo de tamanho, e o nosso eu vai crescendo, e dessa forma nós reeditamos de forma que esses traumas já não nos incomodam mais. Toda vez que vem essa lembrança, o nosso eu ele vai subir em cima desse trauma, repugná-lo, enfrentá-lo e dizer a ele que nós vamos viver o presente.